Aqui na descrição você vai encontrar o link para a loja Professor Leonardo, a loja do canal, onde você tem estampas exclusivas para camisetas e canecas. Somos preocupados com você. Eu quero que você seja uma pessoa politicamente mais inteligente e também mais estilosa. Então clica aqui no link, veja qual é a sua camiseta preferida, compre para que você possa exercer a sua militância política ou o seu posicionamento político de um modo mais bem vestido. E você pediu por frases e vamos fazer. É a próxima coleção do canal, são frases dos políticos. Você pode colaborar deixando aqui qual é a frase que você mais gosta. Quem sabe ela pode aparecer em uma próxima estampa. Só estou preparando o design, controle a sua ansiedade, fique tranquilo que vai ser a próxima coleção. Fiquem ligados aqui e também nas outras redes sociais, Twitter, @profileoficial, Instagram, canal Profiléu. E é bom dar uma descontraída, porque o assunto desse vídeo é um assunto muito sério. Porque Marielle Franco e Bolsonaro estão cada dia mais próximos. Marielle Franco, ela é um fantasma que assombra o pé da cama de Bolsonaro. Toda vez que o presidente vai dormir à noite, ele olha e encontra Marielle Franco ali, olhando para ele. Isso porque a principal milícia suspeita de ter planejado o assassinato de Marielle é o Escritório do Crime. O Escritório do Crime era uma milícia comandada por Adriano da Nóbrega, ex-policial militar, ex-comandante do BOPE, que tinha relações muito próximas com a família Bolsonaro, principalmente com Flávio Bolsonaro. Adriano, enquanto estava preso, recebeu a medalha de Tiradentes, que é a maior condecoração da Alerj. Quem fez isso foi o Flávio Bolsonaro. A esposa e a mãe de Adriano da Nóbrega trabalharam para o Flávio Bolsonaro no gabinete. Duas contas bancárias administradas por Adriano receberam dinheiro das rachadinhas, todo aquele problema do Fabrício Queiroz. Então, dinheiro público do gabinete do Flávio Bolsonaro abasteceram contas bancárias do Adriano da Nóbrega. Então há uma relação entre o Adriano e a família Bolsonaro. Ninguém diz que Bolsonaro participou ou planejou o assassinato de Marielle, ninguém fala isso. O que nós dizemos é que há uma relação entre Bolsonaro e os assassinos de Marielle Franco. E essa relação cada vez mais começa a ser comprovada. Porque ainda há suspeitas de quem sejam os assassinos de Marielle. Mas cada dia que passa, a lista de suspeitos fica menor e o envolvimento de Adriano, do Escritório do Crime e de Rony Lessa com Marielle Franco, com o atentado a Marielle Franco, fica cada vez maior e mais certo, mais assertivo, mais concreto, aproximando assim Bolsonaro. Mas o que aconteceu? A Polícia Militar e a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro encontraram elos entre o capitão Adriano e o acusado de ter matado Marielle Franco. Então essa relação começa a ficar cada vez mais próxima e fica cada vez mais certo quem foram os assassinos de Marielle Franco. E assim nós vamos poder saber qual é a relação de Bolsonaro com esses assassinos. O relatório da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que o chefe do Escritório do Crime, no caso o Adriano da Nóbrega, que foi morto em uma operação policial na Bahia no começo desse ano, então em uma possível queima de arquivo, tá? Apontam que o Adriano da Nóbrega fazia transações com concessionária de luxo no Rio de Janeiro. O local foi alvo de pesquisas na internet feitas por Rony Lessa e era frequentado por um homem de confiança dele, por um homem de confiança do Rony Lessa. O documento aponta também ligações entre homens subordinados a Lessa e Adriano. Então perceba que há uma relação do Lessa com Adriano. Há uma relação do Adriano com o assassinato de Marielle Franco, uma suposta ligação, e nós sabemos que Adriano tem confirmado relações com a família Bolsonaro. Eu vou ler aqui para vocês um trecho que eu separei. Nesse trecho fala sobre um miliciano, o MED, que é o Leonardo Augusto de Medeiros. MED foi preso no último dia 30 de junho, em uma operação que apontou como o novo chefe do Escritório do Crime, que era a milícia comandada pelo Adriano, após a morte do capitão Adriano. Ele foi citado em uma gravação telefônica descoberta pela Polícia Federal como um dos reais assassinos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista. Só que o que aconteceu? O MED, ele tem um álibi, porque no mesmo dia que a Marielle Franco ela foi assassinada, ele estava participando de um outro atentado, de um outro homicídio. Então ele tem esse álibi. Então a lista de suspeitos ela começa a ficar cada vez menor. E há uma rede de relações
que não foi ainda esclarecida pelo Ministério Público, pelas autoridades. Eu vou ler para vocês. A Polícia Civil do Rio de Janeiro descartou o envolvimento de Mad no atentado que vitimou Marielle e Anderson, pois ele teria participado de outro homicídio naquela mesma noite. Marcelo Diotti da Mata morreu com tiros em um estacionamento da Barra da Tijuca. Marcelo Diotti da Mata era casado com a ex-mulher do ex-vereador Cristiano Girão. Girão perdeu o mandato e cumpriu pena por ser chefe de milícia na Gardenia Azul, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi um dos principais alvos da CPI das milícias, presidida pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, que ele era assessorado por Marielle Franco. Em um relatório de inteligência, o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta Rony Lessa como chefe da milícia que domina atualmente Gardenia Azul. E toda essa relação precisa ser esclarecida. Mas perceba que cada dia, cada nova revelação do caso Marielle Franco aproxima Adriano da Nóbrega do assassinato e, consequentemente, Adriano puxa Bolsonaro para dentro do episódio que envolveu Marielle Franco. Agora fica a pergunta, por que o presidente tinha relações com essas pessoas? Com o Adriano? Se Bolsonaro frequentasse recintos mais bem frequentados, não haveria nenhum tipo de problema. E Bolsonaro poderia dormir gostosinho, alisando a sua arma, a sua pistola, porque ele fala que ele dorme com a pistola do lado. Mas ele precisa dormir acordado, porque enquanto Bolsonaro dorme, Marielle o observa e chega cada vez mais perto dele. Assim que tivermos mais informações, eu venho e faço um vídeo para informar vocês. Enquanto isso, ative as notificações, fiquem ligados, me sigam no Twitter e visitem a loja Professor Leonardo, novidades em breve.